Vamos continuar falando sobre toda essa situação, mas agora com o Celso Granato, que é médico e infectologista do Grupo Fleury. Doutor Celso, boa tarde. Boa tarde, Denise. Estou à sua disposição. Bom, doutor Celso, acompanhamos as explicações da Anvisa, acompanhamos as explicações do Estado de São Paulo, Instituto Butantan. Eu queria saber o senhor, como médico e infectologista, como é que vê todo esse processo? Houve cautela demais por parte da Anvisa? Eles estão dando cabeçada na conclusão das informações, que a imprensa já tem, inclusive. O senhor acha que a cautela, a partir do momento que se tem mais informações, é necessária? Enfim, eu gostaria da sua avaliação desse momento. Olha, Denise, é muito importante a gente avaliar cada um desses casos com muito cuidado, porque quando você passa a fazer vacinação numa escala muito grande, como a gente está fazendo agora, acidentes de toda a natureza acontecem, né? Então, por exemplo, a pessoa podia ter um acidente de automóvel, podia bater um carro, e isso é considerado um efeito adverso também, né? Muito provavelmente, esses casos não vão ter nenhuma relação com o fato da pessoa estar experimentando uma vacina nova. Mas você sempre pode argumentar que a pessoa está meio tonta, né? Se perdeu um pouquinho a consciência por causa do uso da vacina. Então, cada caso tem que ser avaliado cuidadosamente. É importante que tenha uma comunicação muito fluida, né, do Instituto Butantan, das unidades que estão fazendo a pesquisa, com a Anvisa e com a indústria que está fazendo a vacina, para que você consiga avaliar isso com muita rapidez e com muito cuidado, né? Porque as pessoas que fazem parte desse grupo começam a ficar preocupadas também, né? Será que eu estou correndo algum risco, né? Então, é muito importante que cada detalhe seja avaliado para ver se existe uma relação de causa e efeito. Porque, em grande parte das vezes, como a gente tem visto nos outros episódios, não havia essa relação. Mas a gente só vai saber isso quando esse comitê independente fizer uma avaliação muito cuidadosa. Inclusive no outro caso, a pessoa tinha tomado placebo, porque a testagem é feita assim. E sequer os pesquisadores sabem quem tomou a vacina e quem tomou o placebo, não é? Isso depende de um controle externo de quem está fora desse processo, até para a segurança mesmo da avaliação depois, né? Exatamente, Denise. Isso aí é um processo que a gente chama de duplo cego, né? Quem está tomando a vacina não sabe o que tipo de grupo ao qual ele pertence, e a pessoa que está aplicando a vacina também não sabe qual é a vacina que ela está dando. Mas, para isso, existe esse comitê independente que sabe exatamente quem está tomando a vacina e quem está tomando o controle. E você vê, né? O último caso foi um caso de morte, né? E a pessoa era do grupo controle. Então, até você poder ter uma noção disso, a gente tem que investigar com cuidado para poder excluir a possibilidade de que seja um efeito da própria vacina, né? E nós tivemos ontem uma reação muito positiva do mundo ao anúncio da Pfizer de uma imunidade de 90%. Nós já tivemos outras vacinas sinalizando uma imunidade num percentual mais baixo, e as pessoas ficam ansiosas também quanto à eficácia depois da vacina. Tem que passar por toda essa fase de testagem, inclusive depois todas as vacinas têm de ter autorização da Anvisa para ter aplicação, não como testagem, mas como distribuição mesmo, não é, para imunização. E a Pfizer trouxe esse ânimo, mas não é para curto prazo, né? Infelizmente não, né? Esse processo que a Pfizer usa é um processo que ele é considerado relativamente rápido, né? A Pfizer está anunciando que o ano que vem deve produzir mais de 1 bilhão de doses de vacina. Isso seria suficiente para vacinar mais de 500 milhões de pessoas pelo mundo, né? Então, a gente está numa expectativa muito grande, Denise, mas pela primeira vez uma grande firma que está fazendo um estudo muito amplo está dando resultados de segurança e eficácia da vacina numa dimensão maior, né? Você dizer que uma vacina dessas tem uma segurança muito grande e tem uma eficácia superior a 90%, isso é um grande alento, né? Até agora, os dados que a gente tinha eram ao redor de 75%, o que também está muito bom, né? A própria OMS estima que se uma vacina com eficácia superior a 50% já estaria
com uma eficácia suficiente para conter a pandemia. Então, uma eficácia superior a 90% é excelente, né? Então, nós estamos muito esperançosos de que, talvez já no primeiro trimestre do ano que vem, a gente possa ter algumas dessas vacinas sendo colocadas à disposição, pelo menos dos grupos de risco, né? Agora, doutor Celso, o que significa esse percentual aí de proteção, de imunidade? Se for de 50% apenas, isso é cada pessoa que ficaria parcialmente protegida, o universo todo de que recebe a vacina? Como é que é? Na prática, o que acontece? Na prática, é que cada 100 pessoas que tomarem a vacina, 50 vão estar protegidas e 50 não. Agora, quando a gente fala em proteção, Denise, existem várias dimensões que a gente precisa imaginar. Um tipo de proteção é quando você entra em contato com o vírus e você simplesmente não pega infecção, né? Seria uma imunidade que seja esterilizante, ele acaba com o vírus. Na pessoa, ela não pega infecção. Agora, existem outros tipos, outras formas de você avaliar a eficácia. Por exemplo, a pessoa pode se infectar e ter uma forma mais leve da doença, né? Outras pessoas podem diminuir a quantidade de vírus que elas têm, então elas se tornam menos capazes de infectar outras pessoas. Então, existem várias formas de a gente ver, é por isso que é difícil a gente tão rapidamente falar sobre nível de proteção, porque a gente precisaria saber exatamente de que nível de proteção que a gente está falando. Pode ser que a pessoa simplesmente não pegue a infecção, isso ocorreria mais ou menos em 50%, quando a gente fala que a proteção é 50%, mas pode ser que o restante tenha uma forma mais branda da doença, ou que simplesmente não contamine outras pessoas, o que também estaria muito bom. Mas isso vai demorar um pouco mais de tempo para a gente ter esse nível de certeza, né? Agora, doutor Celso Granato, levando-se em conta que a vacinação só deve começar mesmo no ano que vem e vai demorar para atingir um universo significativo aí da população, corremos o risco de enfrentar uma nova onda, como está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos? Sim, Denise, infelizmente nós corremos esse risco. Você imagina, o último dado que a gente tem daqui da cidade de São Paulo, que foi gerado de uma pesquisa do Fleury, com vários pesquisadores da USP e do IBOP, nós temos que aproximadamente cada 4 pessoas adultas que moram na cidade de São Paulo, um já teve infecção. Só que isso significa que 3 ainda não tiveram infecção. Então, essas 3 pessoas estão expostas. É por isso que a gente enfatiza muito, Denise, que mesmo que haja um relaxamento da parte econômica, do contato entre as pessoas, a gente sabe que isso é uma coisa necessária. As pessoas não podem abaixar a guarda, não podem deixar de tomar todos os cuidados, porque a maior parte das pessoas adultas que moram em São Paulo não teve infecção. Então, se a gente descuidar, nós podemos sim ter uma segunda onda. Mesmo com que haja uma melhora no tratamento, que haja um índice de mortalidade inferior que a gente tinha no começo da pandemia, é preciso tomar muito cuidado e embora haja grupos de risco, todos estão expostos a algum risco que a pessoa não sabe exatamente qual que é a reação do organismo, né? Você tem razão, Denise. E a gente, infelizmente, nós aprendemos várias medidas, né? O fato de colocar a pessoa de bruço, fazer anticoagulação, oferecer oxigênio rapidamente, oferecer corticosteroides, que são drogas na segunda semana da doença, muito úteis. Realmente, a letalidade da doença diminuiu bastante ao longo dessa pandemia. Mas você vê, por exemplo, um desses casos de pessoas que morreram, que eram do grupo controle de vacina, era um jovem médico de 28 anos de idade. Então, infelizmente, isso acontece com uma menor frequência, é verdade, mas as pessoas, mesmo jovens, podem adoecer, e a gente não sabe. Não tem como estimar agora qual é a chance que uma pessoa, mesmo jovem, tem de morrer. Então, é por isso que a gente tem que tomar todo cuidado e evitar se expor ao vírus. É isso, nós ouvimos o doutor Celso Granato, que é médico infectologista do grupo Fleury. Doutor Celso, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Muito obrigado, Denise, para todos também.